Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Livane Stefanini, sou farmacêutica, tenho especialização na área de homeopatia, naturopatia, antroposofia, atuo em meu consultório com terapia floral, com fitoterapia. E é justamente sobre a fitoterapia que eu vou conversar com você hoje. Eu não sei se você tem o hábito de utilizar a fitoterapia, as plantas medicinais no seu dia a dia, mas eu escolhi esse tema porque ele está muito presente na nossa vida, na nossa rotina, tem uma função excelente com relação à promoção da nossa saúde, melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar os nossos sistemas imunológicos, digestivos, respiratórios, mas é importante ficar atento a alguns cuidados. Desde o início do tempo, observamos a relação entre os animais e a natureza e aprendemos com essa relação. Ao visualizarmos dois animais ferozes brigando e um deles ficando ferido e indo buscar os recursos da fitoterapia, das plantas medicinais para cuidar de suas feridas, percebemos o quanto aquelas plantas tinham poder de curar, poder de eliminar a dor e o sofrimento. E desde então, começamos a desvendar o mundo do uso das plantas medicinais. E aonde quer que fôssemos, levávamos aquilo que era de mais importante para nós, incluindo as plantas medicinais. E assim propagamos ao redor do mundo o uso da fitoterapia, o seu cultivo na promoção da saúde. Alguns cuidados devem ser tomados com relação ao uso da fitoterapia. Acho que o primeiro ponto e mais importante é a origem dessa planta. De onde ela vem? Como ela foi cultivada? Será que é a mesma planta? Nós sabemos que com alimento isso acontece muito. Vários alimentos têm nomenclaturas diferentes dependendo da região. O que nós chamamos aqui de mandioca, no Nordeste é chamado de macaxeira, o que dirá com relação às plantas medicinais. Então é necessário ter um cuidado muito grande em ter certeza que aquela planta é realmente a planta a qual nós temos interesse em utilizar, se ela foi cultivada de uma maneira correta, né, utilizando processos naturais de cultivo, nós devemos evitar o consumo de agrotóxico, isso inclui também com relação ao uso das plantas medicinais e da fitoterapia. O outro ponto muito importante é como eu devo preparar essa planta. Se eu for utilizar ela na forma de chá, que é o termo mais comum que a gente utiliza, né, no dia a dia, na verdade esse termo ele deve ser utilizado somente quando a gente se refere à planta Camellia sinensis. No restante, nós devemos utilizar o termo técnico, infusão ou decocção. Nada mais são do que duas técnicas de preparo. A infusão nós utilizamos quando a parte da planta é mais delicada, é mais sutil, geralmente contém óleos essenciais, como flores e folhas. Essa técnica, você deve aquecer a água, quando ela entrar em ebulição, você deve verter essa água direto à planta. Não se esqueçam de fragmentar essa planta, de picar, de cortar as folhas, pois quanto mais ela tiver finamente dividida, melhor você vai conseguir extrair os efeitos terapêuticos dela. E nós temos também a decocção. A decocção é para partes mais lenhosas, mais fibrosas, onde a gente faz um processo de cozimento da parte da planta com a água por alguns minutos, né, entre 2, 3 minutos, e depois deixar essa solução em contato por mais 15 minutos até utilizar. Esse é o uso terapêutico. Essas são as duas técnicas que nós devemos utilizar e vocês receberão o passo a passo deste cuidado, né, que nós vamos disponibilizar no nosso material para vocês. Essas são as técnicas. Então, a partir da técnica correta, a gente consegue retirar todo o potencial terapêutico dessas plantas. Não podemos esquecer que em cada folhinha, que em cada raiz, que em cada flor, existem dezenas de substâncias ali. Os compostos químicos, fitoquímicos, fitocomplexos, esses que são responsáveis pelos efeitos terapêuticos e muitas vezes também pelos efeitos tóxicos das plantas. Então temos que ficar atento ao uso correto dessas plantas medicinais. A água
ela consegue extrair boa parte dessas substâncias na utilização mais simples do nosso dia a dia, quando falamos de camomila, calêndula, erva doce, a passiflora, né, mais conhecida popularmente como maracujá. Porém, existem outras plantas onde nós não conseguimos fazer a extração completa desses princípios ativos utilizando somente a água. E aí existem outras técnicas de preparo, utilizando geralmente soluções hidroalcoólicas, nada mais são do que soluções à base de água e álcool em concentrações específicas, que os estudos comprovaram ser efetivas, e aí a partir disso nós obtemos outras formas farmacêuticas, outras maneiras de se utilizar as plantas medicinais e os fitoterápicos, através de tintura, através de cápsulas, de comprimidos, através do uso em pomadas, óvulos, supositório, enfim, uma infinidade de formas que nós podemos utilizar as plantas medicinais e os fitoterápicos. Também é muito importante você pensar no armazenamento deste seu medicamento ou dessa sua planta medicinal ou droga vegetal. A planta medicinal é a planta in natura, é a planta fresca. Droga vegetal é o nome que nós utilizamos para descrever, identificar a planta que passou por um processo de secagem. Aquele famoso saquinho de chá que a gente compra nas lojas, nos empórios, nos mercados. Por que nós fazemos esse processo, essa técnica, né, de secagem? Para trazer uma maior estabilidade ao produto. Né? Enquanto nós temos a planta rica em água, rica em nutrientes, ela está muito suscetível a ter contaminação de micro-organismos. E aí, a partir desse processo de secagem, a gente consegue estabilizar a planta e, com isso, ter uma validade, uma segurança maior. Então, na maioria das vezes, quando nós utilizamos, né, para fazer as infusões, as decocções, caso a pessoa não tenha ela em sua casa, in natura, fresca, para ser utilizada, geralmente a gente adquire essas plantas na forma de droga vegetal, para que ela tenha uma maior estabilidade e com isso a gente tem uma segurança maior dentro desse processo de utilização. Uma coisa é o uso em minha casa, né, de uma maneira natural, simples, para tratar os menores males, né, uma indigestão, uma flatulência, né, alguma situação inesperada que a gente chama dos males menores. Uma outra questão são os fitoterápicos, as plantas medicinais que são utilizadas na produção dos medicamentos, né? Dos medicamentos que são produzidos nas indústrias, nas farmácias magistrais. Essas plantas, elas passam por rígidos controles de qualidade, onde é avaliado se realmente essa planta contém a substância química, o fitocomplexo responsável pelo seu efeito terapêutico. E mais do que se a planta contém esse fitocomplexo, a gente avalia se ele está na concentração correta para ter a promoção do efeito terapêutico. Isso é fundamental, né? Por isso é tão importante que a gente tenha cuidado ao adquirir esses medicamentos, esses produtos de empresas idôneas, empresas qualificadas, empresas certificadas, que ela tenha passado esses medicamentos, esses produtos por rígidos padrões de qualidade para assegurar qualidade, segurança e eficácia. Né? Então a gente precisa sempre lembrar de qualidade, eficácia e segurança no uso dos medicamentos e dos fitoterápicos. Isso é muito importante. Uma outra questão é procurar um profissional qualificado, um profissional habilitado para exercer essa técnica de atendimento utilizando a fitoterapia, pois desde o início da nossa conversa eu comentei com vocês o quanto deve ser cuidadoso e minucioso o trabalho com o uso das plantas medicinais. Afinal, não há diferença entre um medicamento alopático, uma dipirona, uma aspirina, do que um medicamento fitoterápico. São substâncias que entram em contato com o nosso corpo e promovem alterações fisiológicas. Então, para que essa substância seja introduzida no meu corpo e tenha esse efeito terapêutico, é necessário que seja feita uma avaliação do paciente, considerando quais os medicamentos que ela já utiliza. Afinal, os fitoterápicos podem interagir com esses medicamentos, tanto num efeito de anular
a ação terapêutica desses medicamentos de uso contínuo, como até em casos onde ele potencializa esse efeito do medicamento, seja extremamente prejudicial à saúde desse paciente, pois eles podem se tornar tóxicos no organismo. Um simples chazinho de camomila na hora de dormir, sendo utilizado juntamente com benzodiazepínico, com o medicamento que a pessoa utiliza para dormir normalmente, o chazinho de camomila potencializa esse efeito e pode ser muito prejudicial à saúde dessa pessoa. Uma outra questão é o uso, por exemplo, do chá verde, muito comum, afinal, ele é rico em ação antioxidante, excelente para a nossa saúde, mas a maioria das pessoas acaba utilizando ele logo após as refeições ou juntamente com as refeições. E qual é o problema? Ele muitas vezes atrapalha a absorção de vários nutrientes, incluindo o ferro. Então, a pessoa, ao fazer uma alimentação balanceada, uma alimentação controlada, uma alimentação saudável, mas fazendo uso na sequência ou em conjunto com a alimentação do chá verde, ela pode desenvolver um quadro de anemia, simplesmente porque essa planta acaba diminuindo a absorção de ferro. Então, qual seria a recomendação? Utilizar de maneira espaçada, com uma distância entre as refeições. Essa é uma dica muito importante que eu tenho para passar para vocês hoje. Quando forem utilizar os fitoterápicos, deem pelo menos um tempo de 2 horas de intervalo entre as medicações e o uso dos fitoterápicos, por exemplo, na forma de chá. É uma maneira segura que você tem de utilizar esses fitoterápicos na promoção da sua saúde. Esses cuidados são muito importantes. Uma outra questão que as pessoas devem ficar atentas é com relação à interação entre os próprios fitoterápicos. Em muitos momentos, um vizinho passa uma dica interessante de um produto que ele utilizou para emagrecimento, uma vizinha fala da utilização de um fitoterápico com uma ação digestória, e aí a gente acha aquilo tudo muito bacana, fala, é natural, é uma planta, não vai fazer mal nenhum, e acaba prejudicando a saúde por conta dessas interações. A maioria dos medicamentos, dos fitoterápicos, das plantas medicinais, elas são metabolizadas no nosso fígado. O nosso fígado é uma grande usina responsável por esse processo de trabalhar com esses elementos que nós introduzimos no nosso corpo, seja através da alimentação, seja através do uso de algum medicamento. E em muitos momentos, esse fígado não está preparado para fazer o metabolismo dessas substâncias. Pessoas com doenças hepáticas severas, como cirrose, hepatite, esteatose, que hoje em dia é muito comum, esse fígado está comprometido e não há como este órgão trabalhar para metabolizar essas substâncias na promoção da saúde. Então, é muito importante saber o quadro deste paciente. Uma outra questão é os cuidados com relação à função renal, ou seja, o funcionamento dos rins. Por quê? Boa parte dessas substâncias que nós introduzimos no nosso corpo, através do uso dos medicamentos fitoterápicos ou do uso dos medicamentos alopáticos, são eliminados através da nossa urina. Por isso que é tão importante o consumo de água. E para que essas substâncias sejam eliminadas, é necessário que os rins estejam em pleno funcionamento, que isso tudo esteja de acordo. E existem algumas plantas que têm uma função tóxica para os rins, para o fígado, por isso que é muito importante o acompanhamento de um profissional. Muitas plantas são parecidas, e aí ao utilizar algumas plantas no sentido da promoção da saúde, você pode estar se intoxicando, isso pode te levar infelizmente à morte. Tudo faz mal, dependendo da quantidade que a gente usa, até água em excesso faz mal, 20 litros de água por dia, alimentos, quantas pessoas você não conhece que têm intolerância à lactose, a glúten? Então é muito importante ter todos esses cuidados no uso dos fitoterápicos. Uma outra questão muito importante é a quantidade que se utiliza dessas infusões, dessas decocções no nosso dia a dia. Afinal, nada substitui a água. O máximo que a gente deve utilizar de um chá, no dia a dia, ou quando está muito calor, que os chás são refrescantes, ou no frio, porque eles nos aquecem, são excelentes para a nossa saúde com uma série de funções,
Mas o máximo que a gente deve fazer uso é 3 xícaras ao dia, porque nós não podemos substituir a quantidade adequada de água. A água que faz a promoção da limpeza do nosso organismo, que faz com que todos os nossos órgãos funcionem de uma maneira plena, absoluta, faça a limpeza das toxinas, elimine todas aquelas substâncias que são nocivas à nossa saúde. É a água importante. Então, o chá, de maneira alguma, ele substitui a água. Uma outra questão também é com relação ao preparo do chá e a utilização dele de imediato. Vejo muitas pessoas que acabam aderindo, né, a um conceito mais natural de saúde e acabam fazendo o uso do chá de uma maneira errada, né? Então preparam 1,5 litro, 2 litros de chá logo pela manhã, levam para o trabalho e fazem o consumo daquela garrafa durante o dia todo. Isso não é recomendado. Além dessa questão que eu acabei de comentar com vocês sobre não substituir, né, a água por nenhum outro líquido, também lembrar que esse chá, ele acaba se decompondo. Algumas substâncias acabam tendo processos de fermentação, né, naquele líquido, e aí acaba sendo prejudicial para a sua saúde. Então, o correto é fazer na hora e utilizar na hora, sendo num processo terapêutico ou dentro de um conceito alimentício, né? Ah, vou tomar um chá de canela com maçã porque é saboroso, porque ele me aquece, porque é agradável. Ok, mas ele deve ser feito na hora, utilizando a técnica correta da infusão ou da decocção e sendo utilizado logo na sequência. Isso é muito importante para que você garanta o uso correto, o uso terapêutico, né? Que não faça mal à sua saúde. Aqui no Brasil, nós temos o uso da fitoterapia, das plantas medicinais, sendo passado de geração em geração, né? Então, as nossas avós passam para as nossas mães, passam para nós utilizamos e com certeza a gente vai utilizar também para os nossos filhos, né? Mas existem muitos outros países que têm, né, uma vivência muito maior na utilização da fitoterapia, onde já está enraizado essa cultura. As pessoas utilizam muito mais os medicamentos naturais, né? Medicamentos homeopáticos, os florais, os medicamentos antroposóficos, os medicamentos fitoterápicos, do que os medicamentos alopáticos. Isso, infelizmente, não é a nossa realidade aqui no Brasil. Nós acabamos utilizando muito mais a alopatia, né? Que são os medicamentos sintéticos, são os medicamentos produzidos aí de maneira sintetizada. Essas moléculas são produzidas em laboratório. Mas outros países trazem essa cultura, né, de um tratamento mais natural já há muitos anos. A Alemanha, a Espanha, Portugal, né, são países onde primeira opção são as práticas naturais, as práticas integrativas e complementares de saúde, e depois, quando necessário, são, né, utilizados os medicamentos alopáticos. Isso é um desafio para nós aqui no Brasil, onde a gente precisa, né, quebrar alguns tabus de que os medicamentos, os produtos fitoterápicos não têm garantia, não têm eficácia, não têm efeito, né? Isso é uma mentira. Existem muitos estudos científicos comprovando a eficácia e segurança de uma infinidade de medicamentos fitoterápicos. Sabemos que ainda é necessário muitos estudos, afinal, 80% da biodiversidade do mundo está aqui no Brasil, incluindo a Amazônia, que é um berço, né, do reino vegetal e que foi tão pouco estudado, tão pouco desbravado. Então, a gente tem muito ainda a estudar, mas isso não faz com que as pessoas possam dizer que esses medicamentos não têm eficácia e não têm efeito. Tem sim. Afinal, muitos medicamentos alopáticos foram desenvolvidos a partir dessas substâncias existentes na natureza. O medicamento mais antigo, mais comum utilizado, né, o primeiro medicamento industrializado no mundo foi o ácido acetil salicílico. E este medicamento, na verdade, ele é proveniente de uma planta chamada Salix alba, que contém essa substância, o ácido salicílico. E a indústria, ao descobrir o efeito terapêutico dessa planta, que já é utilizada já há muitos anos, acabou industrializando essa substância, produzindo ela de maneira sintética e vendendo, né, de diversas marcas, tem genérico, né? Mas isso mostra o quanto os fitoterápicos têm sim o seu efeito.
Cada composto químico, cada fitocomplexo, ele pertence a uma classe de substâncias. E essas classes, elas são definidas com propriedades terapêuticas diversas, né? Então, nós temos os flavonoides, que são muito famosos, né? Muito conhecidos, muito difundidos aí na rotina das pessoas já. São compostos químicos, são substâncias que geralmente promovem coloração nas plantas, né? Então, aquelas cores mais intensas são devido à substância dos flavonoides. Os flavonoides já está mais do que comprovado o efeito contra os radicais livres, né? Um efeito detox, um efeito para melhorar a condição de saúde das pessoas, né? Uma outra classe de fitocomplexos muito conhecida são os alcaloides. São extremamente tóxicos, mas muito poderosos na terapêutica. A maioria das substâncias que nós hoje utilizamos para tratar dor, como morfina, codeína, são derivados dos alcaloides. Por serem muito tóxicos, é necessário que essas plantas sejam levadas para os laboratórios, onde tem a sua molécula, né, o seu poder de ação, o seu princípio ativo extraído e sim produzido, sintetizado, para que tenha segurança terapêutica na sua utilização, né? Se nós utilizarmos essas plantas de maneira in natura, uma pequena fração dessa planta será tóxica e nos levará à morte. Então, mostrando a importância desses processos, né, quando necessário, sim, de produzir essa substância sinteticamente e utilizar da forma alopática. Muitos medicamentos utilizados para tratamento de câncer também são provenientes do reino vegetal. E da mesma maneira que comentei com vocês, sendo extremamente tóxicos, fica inviável a utilização na fitoterapia. Então é importante conhecer todos esses conceitos para que a gente consiga utilizar o máximo do potencial terapêutico dessas substâncias, sem que elas sejam nocivas, sejam prejudiciais para a saúde das pessoas, né? Muito se fala a respeito do uso dos fitoterápicos no combate ao câncer, mas é sempre necessário pensar nessa questão da toxicidade dessas substâncias, para não prejudicar a saúde de um paciente já tão debilitado. E uma outra questão é entender que muitas vezes um medicamento não substitui o outro, são terapêuticas complementares, uma vem auxiliar a outra. Nós nunca devemos suspender, cancelar uma terapêutica que foi indicada por um médico, por um outro profissional de saúde. Nós devemos acompanhar sempre esse paciente e sempre auxiliar nesse processo de promoção da saúde. E nunca no intuito de retirar, não, esse seu tratamento não é bom, eu vou te indicar um outro tratamento que seja melhor. Essa não é a tarefa dos profissionais de saúde. A gente sempre deve trabalhar juntos, né, numa equipe multidisciplinar, um auxiliando o outro, para que esse paciente, para que esse indivíduo consiga sim restabelecer a sua saúde como um todo. Isso é muito importante. Uma outra classe de fitocomplexos muito conhecido, muito estudado, são os taninos. Os taninos têm a capacidade de complexar proteínas. Desta forma, eles são muito utilizados para processos de cicatrização e recuperação da pele, do epitélio. Quem nunca ouviu falar dos efeitos poderosos da calêndula no trabalho de cicatrização da pele? E também um fato muito importante e curioso é que a calêndula é ótima também para a região bucal. O quanto é difícil cicatrizar uma ferida na boca, uma gengivite, um quadro mais severo com relação a algum processo que ocorreu de lesão na boca. Então, a calêndula tem essa ação bem interessante também com relação às feridas em mucosas. Existem já pastas de dentes, cremes dentais, enxaguatórios bucais à base de calêndula com essa finalidade de ter ação antisséptica e também de auxiliar nesse processo da recuperação desse epitélio. Então, o quanto é importante entender qual é a planta medicinal, qual é o efeito terapêutico que se deseja e qual é a melhor forma farmacêutica de se utilizar, né? Passar uma pomada na região da mucosa bucal acaba sendo muito difícil desse medicamento, dessa substância ficar ali em contato, né? Só de pensar a gente já tem o intuito de deglutir, né? Pensando em colocar algo ali na região da boca.
Então, quando você o utiliza, né, na forma de um enxaguatório bucal, na forma de um gel, um creme dental, você vai sim ter ação terapêutica, mas uma ação terapêutica utilizando a forma correta de utilização do produto. Então, é muito importante a gente pensar, né, qual é a melhor forma de utilizar aquele medicamento. Então, quando nós pensamos nessa questão de tratar o indivíduo, também não podemos esquecer de lembrar se é necessário utilizar uma via sistêmica ou uma via local. Se eu tenho uma contusão, uma pancada, um leve ferimento, eu posso fazer uso local dessa substância através de pomada, de gel, de um talco, né, de uma compressa, um cataplasma, atuando diretamente no local. Por que é tão importante a gente lembrar e, quando possível, utilizar essa via? Porque é uma via que não vai interagir com as demais partes do meu corpo, os demais órgãos, os demais sistemas, interagir com outros medicamentos e substâncias que a pessoa esteja utilizando. Então, quando for possível, sempre lembrar mais do uso local, né? A gente vê muitas pessoas que às vezes, eu tô com uma dor nas costas, vou tomar um anti-inflamatório. Poxa, mas será que não é uma dor relacionada a uma má postura, uma dor muscular? Será que eu não poderia aí utilizar, né, um gel de arnica, por exemplo, um óleo de arnica para atuar nesse local e com isso liberar, né, esse músculo, diminuir essa dor? Então a gente acaba muitas vezes não avaliando o próprio corpo, não entendendo os próprios processos e fazendo o uso incorreto. Agora, se é algo que é necessário, aí sim eu posso utilizar a ação sistêmica, posso utilizar, né, por via oral, esse medicamento. Mas é sempre bom a gente lembrar que existem essas duas vias e que muitas vezes a via local consegue dar conta do recado e prejudicar menos a sua saúde, menos o seu quadro clínico, né? Com o interesse das pessoas em utilizar mais os recursos da natureza na promoção da sua saúde, de conhecer novas técnicas, tem sido muito divulgado no Brasil o uso da fitoterapia chinesa, né, através da medicina tradicional chinesa, e o uso da fitoterapia também com a visão ayurvédica, com a visão indiana na promoção da saúde. Porque a gente tem que entender que são conceitos bem diferentes. A fitoterapia brasileira, né, nós utilizamos a substância com a finalidade de fazer uma alteração fisiológica no nosso organismo. Então, caso eu tenha um quadro de dor, eu vou utilizar um fitoterápico que vai ser introduzido no meu corpo e vai atuar nos meus receptores, nas minhas células, no sentido de mediar aquele processo, por exemplo, inflamatório, aquele processo infeccioso, aquele processo de mal-estar. Então, é uma molécula que é introduzida no nosso corpo e tem uma ação terapêutica. Ela se liga em receptores, né, que podem estar nas células, dentro das células, na membrana, e promover uma alteração fisiológica. Então, a mecânica de ação é a mesma de um medicamento alopático. O que diferencia é só a origem da substância. O fitoterápico, ele é natural, né? Ele é proveniente do reino vegetal, diferente do medicamento alopático, que foi sintetizado. Mas a visão do uso da fitoterapia é essa, dentro do conceito da fitoterapia que nós utilizamos no Brasil. Já a fitoterapia, sendo utilizada pela medicina chinesa, né, ela leva em consideração o indivíduo, ela leva em consideração os 5 elementos, o equilíbrio desse indivíduo com relação às energias yin e yang, ela leva em consideração todos esses aspectos energéticos do indivíduo, o que a fitoterapia brasileira não considera. Também tem a visão da fitoterapia sendo utilizada dentro desse conceito indiano, dentro desse conceito ayurvédico, onde nós temos os doshas, né, que são como se fossem as personalidades, né, os temperamentos do indivíduo, e aí algumas plantas conseguem equilibrar, melhorar as funções orgânicas desses indivíduos com características, né, com doshas diferentes. Então, é possível utilizar a fitoterapia dentro desses conceitos com excelentes resultados, porém, também é muito importante ressaltar que você busque um profissional qualificado para fazer o uso da fitoterapia, considerando sim essas questões energéticas dentro da visão ou da medicina chinesa ou da medicina ayurveda,
mas que esse profissional também não esqueça de avaliar as possíveis interações medicamentosas, né? Então, avaliando o quadro clínico desse paciente, se ele faz uso desses medicamentos, de outros medicamentos, e o quanto essa terapêutica proposta por esse profissional pode interagir de uma maneira negativa no que ele já faz uso. Então, isso a gente não pode esquecer. São substâncias que são, né, introduzidas no nosso corpo, entram em contato com o nosso corpo e podem sim promover muitas ações terapêuticas maravilhosas de promoção de saúde, mas também podem ser prejudiciais. Por isso, a importância de sempre a gente ficar atento a esses cuidados. Uma outra questão é o uso dessas plantas na nossa rotina, na nossa alimentação, né? Nós sabemos que as punks, né, as plantas comestíveis não convencionais, têm invadido, né, ainda bem, a nossa rotina aí do dia a dia, na nossa alimentação. É importante conhecer essas plantas, é importante saber a origem dessas plantas, para que você não faça uso sem querer de uma substância tóxica, de uma planta tóxica, ao invés de uma planta alimentícia. Isso é muito importante também conhecer. E as outras questões também relacionadas, né, ao uso da cúrcuma, que é um excelente anti-inflamatório, contém curcumina, né, que é esse princípio ativo responsável por toda essa ação anti-inflamatória da cúrcuma, é excelente para a promoção da nossa saúde. Mas também é importante ficar atento se a pessoa já não faz uso de um outro anti-inflamatório, pois a cúrcuma pode potencializar o efeito desse anti-inflamatório que ela já utiliza e com isso ser prejudicial à saúde. Também é importante saber a melhor forma de utilizar, pois os estudos já comprovaram que a cúrcuma ela tem uma melhor absorção quando ela é utilizada em conjunto com a pimenta preta, né, a pimenta do reino. Então esses cuidados também são importantes. A gente vê muitas pessoas que acabam utilizando a cúrcuma no shot pela manhã com água, limão, mas ela não vai ter uma boa absorção desta forma, né? Então nem tudo que a gente vê nas mídias sociais, né, na TV, que um vizinho falou, que alguém comentou, vai ser bom para a nossa saúde. Primeiro porque somos indivíduos, somos pessoas diferentes, com saúde diferentes, com hábitos diferentes, com genética diferente. Então o que é bom para um pode não ser bom para o outro. E uma outra questão são os meus hábitos de vida, né? Como eu vivo, o que eu como, quais os medicamentos que eu utilizo, quais as doenças que eu tenho. Então, tudo isso tem que ser considerado quando eu faço uso de uma terapêutica. Não é aquilo que foi utilizado por uma pessoa que também vai ser importante na promoção da minha saúde. É muito importante individualizar a terapêutica, né? Nós possamos nos perceber como indivíduo, qual é o meu hábito de saúde, qual é aquilo, o que é que me faz bem, o que é que faz com que eu tenha plena saúde e que para outra pessoa muitas vezes pode não ser tão bom para ela. Então isso é muito importante. Não esqueçam sempre de se perceberem como indivíduos. Eu espero ter contribuído um pouquinho mais com os conhecimentos a respeito do uso da fitoterapia e das plantas medicinais, no cuidado e promoção da sua saúde, que você aprenda a fazer o bom uso desse recurso tão maravilhoso que foi nos presenteado, né, pelo universo para que a gente cuidasse da nossa saúde, dos nossos entes queridos. Me coloco à disposição caso você tenha alguma dúvida, caso você queira continuar esse nosso bate-papo, caso você queira agendar uma consulta dentro dos atendimentos das práticas integrativas de saúde e aprofundar os seus conhecimentos com relação ao uso da fitoterapia e das outras práticas integrativas de saúde. Sou muito grata por essa oportunidade e pela sua atenção. Saúde!